de hoje é sobre regimes totalitários, nazismo e fascismo, que é um tema que está muito em pauta aí, então as pessoas andam discutindo demais sobre fascismo, sobre nazismo. Resolvi gravar essa aula para tratar um pouco dessa situação, desse tema, que é um tema que anda muito banalizado, né? O conceito de fascismo parece que virou uma coisa muito simples, então as pessoas escutem, o outro diz, e aí, fascista, o outro fala fascista, nazista, então a gente precisa então criar e discutir um pouco mais sobre esses temas para saber o que de fato é nazismo e o que de fato é fascismo. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar ou quebrar é a ideia de que o fascismo ou o nazismo são de esquerda ou são de direita, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que importa é que eles são regimes totalitários, né? E regime totalitário é um lixo, sendo de esquerda ou sendo de direita, né? Então não importa se a corrente ideológica principal está mais à direita ou mais à esquerda, ela é um lixo. Se for um regime totalitário, se for uma ditadura, de qualquer maneira é um lixo, é um problema, né? Então a gente precisa tratar sobre nazismo e fascismo para abrir as nossas mentes para discutir com mais embasamento o que é de fato nazismo, o que é de fato fascismo, né? Então, beleza. Primeiro, estamos tratando de regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Um regime totalitário é um regime que se impõe a todas as instâncias da sociedade. Então, não adianta a gente pensar mas é de esquerda ou de direita. Pô, não importa. A gente vai saber a que lado eles se encontram, mas não importa. Um regime totalitário é um lixo, e é isso que a gente precisa saber, né? Então, o nazismo e o fascismo, eles nasceram de um determinado contexto, que a maioria das pessoas não entende muito bem, né? Que contexto é esse? O que está acontecendo no mundo quando o nazismo, quando o fascismo surge? O mundo está saindo da Primeira Guerra Mundial, então a Europa está destruída, né? A Europa está devastada pela guerra e junto com essa devastação da guerra vem uma crise, que é o crash de 29, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai refletir na reconstrução da Europa, vai colocar a Europa, vai acentuar essa crise, e aí no meio dessa crise toda vão surgir os personagens que a gente conhece, que são aqueles personagens que vão levantar a bandeira do fascismo e do nazismo aí pelo mundo. É só na Europa que o movimento totalitário, nazismo e fascismo acontece? Não, acontecem em outros continentes, né? Inclusive, né, há um outro regime totalitário que é colocado mais à esquerda, que é o regime stalinista, que é a Rússia comunista, né, que também é um regime totalitário. A gente vai falar um pouco da minha crítica aos livros didáticos que separam o Stalin do Mussolini e do Hitler, né? Então os três são ditadores sanguinários, né? Dois estão colocados, a gente vai entender um pouco por quê. Dois, o Hitler e o Mussolini, estão mais à direita, né? A gente vai, isso é uma discussão muito grande, a gente vai tratar disso nesse vídeo. E o Stalin, que está à esquerda. Mas ambos são sanguinários, ditadores, então não tem como você dizer, olha, mas o que era de esquerda era melhor e os que são de direita, a gente vai saber já por quê, era melhor. Não é bem assim. Eram regimes totalitários, eram três ditadores sanguinários que mataram muita gente para continuar no poder, né? Então, essa população da Europa está em crise, né? A gente está saindo de um momento de guerra em que a ideia de humanidade está destruída, né? Por que ela está destruída? Pensou-se lá pelo século XIX que a humanidade estaria num caminho de evolução e que a ciência, que os avanços da ciência, da tecnologia só trariam o bem, né? Não foi bem assim, né? As armas, a tecnologia foi usada também para a morte. Então o mundo está numa descrença dessa tecnologia e também está numa descrença daquele novo modelo de sociedade democrática
que não foi capaz de conter o conflito. A democracia liberal não conseguiu segurar o conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. E a gente viu no que deu, né? A gente chama isso de a vitória da barbárie sobre a civilização, né? A democracia fica em descrédito, porque ela não consegue salvar o mundo desse grande conflito, né? Vão surgir correntes autoritárias pelo mundo, sobretudo na Itália e na Alemanha. Elas vão surgir pelo mundo, mas na Itália, na Alemanha e na União Soviética elas vão se destacar, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa crise das instituições democráticas é que vai colocar esses malucos no poder. Como? O que é esse totalitarismo? Por que o nome totalitarismo? Totalitarismo porque, assim, o totalitarismo é quando uma ideologia política está no Estado e ela entra na vida social das pessoas, né? O Estado, no regime totalitário, possui todos os poderes, então ele se mete na vida política, ele se mete na vida social, ele se mete na vida cultural, ele se mete na vida religiosa, né? Então, um Estado totalitário é um Estado que está presente em tudo. E aí a gente vai para aquela discussão do seguinte: mas espera aí, então é de esquerda mesmo. O Estado totalitário é o Estado quando o Estado intervém na economia, por exemplo. Legal, o Estado totalitário intervém na economia. Mas isso não quer dizer que só porque ele não seja liberal, ele seja um regime de esquerda. Mas espera aí, se é antiliberal, é de esquerda, porque o liberalismo é sempre ligado à direita. Então legal, se for assim, se a gente for seguir essa regra, a ditadura brasileira é de esquerda. Por quê? Porque os caras intervinham na economia o tempo todo. Então, ser antiliberal não significa que é de esquerda. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, o Estado totalitário, como foi o fascismo, como foi o nazismo, como foi o stalinismo comunista na União Soviética, ele é um Estado que intervém na economia, que participa da economia, que se mete em todos os campos da sociedade. Isso é um Estado totalitário. Ele se mete na religião, ele se mete na família, ele se mete na escola, ele se mete na imprensa. Inclusive a imprensa é essencial, porque os meios de comunicação são tomados pelos regimes totalitários para garantir a dominação dessas pessoas. Seja um regime totalitário de esquerda, seja um regime totalitário de direita, que são os dois lixos, né? Então, assim, o que o Estado totalitário precisa? O Estado totalitário, ele precisa de uma ideologia oficial, né? Ele precisa de um grande líder, que ele tenha uma ideologia oficial. Essa ideologia é responsável por cooptar ou por garantir as bases, vamos dizer assim, racionais, porque é uma ideia de que, olha, nós temos a ideia correta do que é a sociedade. Ele precisa de nacionalismo, né? Um regime totalitário, ele tem como a nação como seu modelo de sociedade ideal. A nação precisa existir para um regime totalitário, porque assim, o modelo de organização social predominante e ideal é o modelo nacional. Então ele precisa exaltar a nação, ele precisa engrandecer a história da nação ou da sua ideologia, né? O que mais que um Estado totalitário precisa? Um Estado totalitário, ele precisa de militarismo. Militarismo por quê? Ele precisa ter um exército forte, porque principalmente na Itália e na Alemanha, também na Rússia comunista, eles precisam de expansão territorial, porque a nação é uma nação
tão grande que não se sustenta só naquele território. Ele quer conquistar, ele precisa de militarismo para garantir essa expansão que o Hitler vai chamar de espaço vital da nação, né? Que mais? Um Estado totalitário é antiliberal, liberal no sentido econômico, né? O Estado totalitário ele está dentro da economia. Ele não permite a liberdade econômica. Professor, então um Estado antiliberal é de esquerda. Não é, não quer dizer que seja. Já falei, a ditadura brasileira então seria de esquerda. Ela não permite a liberdade econômica, ela não permite também, isso aconteceu na Itália, a liberdade sindical, porque a liberdade sindical também é suprimida pelo Estado. Então, ele não permite a liberdade econômica e também não permite a liberdade sindical e muito menos a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa sem chance, não dá. Como que um Estado totalitário, com uma ideologia oficial, com o militarismo, com o nacionalismo, vai permitir que a imprensa seja livre para criticá-lo quando for necessário? Não há liberdade de imprensa no regime totalitário. Toda a propaganda é controlada pelo Estado. O Hitler vai fazer isso bem claro com o seu ministro da propaganda, que é o Goebbels, né? No sentido de fortalecer o culto ao chefe. É algo que o regime totalitário precisa de um grande líder. Essa propaganda oficial vai fazer o culto ao grande chefe e garantir a disciplina dos seus cidadãos. Então eles serão educados na família, na escola e através da imprensa para respeitar esse grande líder, esse grande chefe, para aumentar o sentimento de patriotismo e também para garantir a disciplina enquanto cidadão, porque o cidadão ele também ele precisa de disciplina para garantir que o Estado totalitário se perpetue, não é? O que mais? Um Estado totalitário ele é altamente personalizado. Como assim, professor, personalizado? O Estado totalitário precisa de um grande chefe, de um grande líder, de um Führer, de um Duce, de um Stalin. Não é? Ele precisa que haja uma construção de um chefe ideal. Quem é esse chefe? Quem é esse cara que representa o Estado, esse grande homem? No caso da Alemanha era o Hitler. Para se construir, precisa de uma figura de um salvador, de uma grande liderança que vai guiar o Estado, que vai guiar a nação para o seu sucesso infinito, né? Então, um regime totalitário, além de precisar de militarismo, de nacionalismo, de ser antiliberal, ele precisa ter uma personificação em alguém. No caso do nazismo, o Hitler; no caso do fascismo, o Mussolini; no caso do comunismo, o Stalin, não é? Então, o Estado ele se confunde com um personagem que o guia. Então, outra coisa, o partido do grande líder se confunde com o Estado. Então, o cara que é o secretário-geral do partido comunista também é o secretário-geral ou tem alguma função dentro do Estado. Então, esse grande personagem que ascende ao poder com seu partido também se mistura, se entrelaça com o Estado para construir a ideia de que é uma grande nação, né? Então a gente precisa entender que um regime totalitário precisa de um grande líder, de um chefe, de um Duce, de um Führer, né? Os três são Stalin, Hitler e Mussolini. Vamos tratar